Olá, tudo bem? Bem-vindos ao canal Aprender e Evoluir. Meu nome é Gilberto e esse é o vídeo IE007. O tema do vídeo é métodos mais comuns de amostragem. Vou fazer teoria, exemplos e aplicação. Caro internauta, o vídeo tem dois objetivos. O primeiro consiste em aprimorar a sua compreensão de técnicas de amostragem para a obtenção de amostras representativas de uma população. E o segundo é identificar amostras tendenciosas. Agora chegue junto, senta o dedo no like. Se não for inscrito, continue aproveitando o conteúdo do canal, mas também contribua fazendo a sua inscrição aí. Afinal, nada custa e muito ajuda. Se ainda tiver um tempinho, compartilhe o vídeo com os seus amigos. Mas agora, vamos ao que interessa. Ao selecionar membros para comporem uma amostra, o pesquisador precisa decidir se aceitará que um indivíduo da população seja selecionado mais do que uma vez. Caso seja aceito, o processo de seleção dos indivíduos amostrais será feito com reposição. Caso não seja aceito, o processo de seleção de indivíduos amostrais será feito sem reposição. Os métodos de amostragens têm vantagens e desvantagens. A seguir, segue os métodos mais comuns de amostragem. Amostragem sistemática. Ordena-se os membros da população, atribuindo-se um número para cada indivíduo. Escolhe-se um número inicial e, em seguida, seleciona cada késimo indivíduo da população. Vale ressaltar que os indivíduos que formarão a amostra são selecionados em intervalos regulares a partir do número inicial. A vantagem da amostra sistemática é que ela é uma técnica fácil de ser aplicada, e a desvantagem é que se um determinado padrão for repetido de forma regular nos dados, a amostragem sistemática deve ser evitada. Exemplo: para formar uma amostra e coletar dados referentes à variável circunferência à altura do peito, o CAP, das árvores situadas às margens do rio São José, o pesquisador pode atribuir um número para cada árvore. Após cada árvore receber um número de identificação, o pesquisador realiza o sorteio de um número de 1 a 10, correspondente ao primeiro indivíduo estatístico, no caso uma árvore, e a partir dele seleciona os demais indivíduos da amostra, adicionando 5 unidades, que é um intervalo regular. Então vamos imaginar o seguinte: colocou-se em uma sacola números de 1 a 10. Então fez o sorteio, vamos imaginar que tenha sido sorteado a árvore de número 7. E os próximos indivíduos, basta adicionar 5 unidades ao número 7. Então, 7 mais 5, 12. O próximo indivíduo, 12 mais 5, 17. O próximo indivíduo, 17 mais 5, 22. O próximo indivíduo, 22 mais 5, 27. E assim se faz até o último indivíduo. Amostragem de conveniência. O pesquisador seleciona indivíduos de fácil acesso para obter os resultados. A vantagem da amostragem de conveniência consiste na facilidade para a obtenção de informações com os indivíduos disponíveis. A desvantagem consiste na obtenção de resultados tendenciosos. Essa técnica não é recomendada. Exemplo: para formar uma amostra e coletar dados referentes à variável circunferência à altura do peito, CAP, das árvores situadas às margens do rio São José, o pesquisador mede a CAP das 35 árvores que oferecem o melhor acesso.
Essa é uma amostragem de conveniência, porque o pesquisador chega, ele escolhe 35 árvores que estão mais fáceis para ser medido a circunferência e a altura do peito. Corre-se o risco dessa amostragem não ser representativa, por isso que ela não é recomendada. Amostragem estratificada. Conforme as características da população e o objetivo do estudo, o pesquisador divide a população em 2 ou mais grupos que podem ser chamados de estratos. Os indivíduos que estão no mesmo grupo devem apresentar características semelhantes. Após a divisão, o pesquisador seleciona aleatoriamente uma amostra representativa de cada um dos grupos. No caso, os grupos são os estratos. Qual é a vantagem da amostra estratificada? Ela assegura que cada extrato da população tenha representatividade na amostra. Qual é a desvantagem? Subdividir a população em grupos. Vamos a um exemplo para melhor compreensão. As árvores que se encontram às margens do Rio São José podem ser divididas em 5 grupos diferentes, conforme a variedade. O pesquisador está interessado em formar uma amostra e coletar dados referente à variável circunferência à altura do peito, CAP. Ele separa os grupos e seleciona aleatoriamente indivíduos estatísticos de cada extrato para formar a amostra. Então, na variedade 1, ele escolhe 3 árvores, na variedade 2, ele escolhe 5 árvores, na variedade 3, 3 árvores, na variedade 4, 4 árvores, e na variedade 5, ele escolhe 5 árvores. Então, dessa forma, o pesquisador garante que todas as variedades, as 5 variedades, tenham representatividade na amostra. Antes de continuar, peço a você, meu amigo, minha amiga, que verifique se você realmente está inscrito ou inscrita no canal. Informo que a prioridade desse canal é levar conhecimento com qualidade. Eu, professor Gilberto, busco fazer o meu melhor para levar conhecimento até você, internauta. Nesse sentido, você sabe que os canais que têm essa proposta crescem muito devagar pela internet. Então, eu peço a você que faça a sua inscrição, deixe aquele like e, se tiver um tempinho, ainda compartilhe o vídeo com os seus amigos. Mas agora, vamos voltar ao assunto. Amostragem por agrupamento. Quando, de maneira natural, a população encontra-se subdividida em grupos, cada grupo com suas próprias características, ou quando a população não estiver subdividida naturalmente, o pesquisador primeiro divide a população em grupos ou estratos. Com a divisão realizada, o pesquisador seleciona aleatoriamente alguns desses agrupamentos e, em seguida, coleta as informações de todos os indivíduos dos agrupamentos que foram selecionados. Qual é a vantagem de uma amostragem por agrupamento? A vantagem é que a amostra pode ser formada por alguns dos agrupamentos da população. Qual é a desvantagem? Os grupos podem não ter características tão similares, e os agrupamentos escolhidos poderão não formar uma amostra representativa da população em estudo. Então, nesse caso, o pesquisador pode escolher, por exemplo, o agrupamento da variedade 1, ou o agrupamento V3, ou V4, ou V5, ou V2. Mas quando ele escolher um agrupamento, por exemplo, se ele escolhe o agrupamento V1, ele vai ter apenas uma variedade. Se ele escolhe o agrupamento V3, parece ali que ele tem 2 ou 3 variedades. Então, quando se escolhe uma amostragem por agrupamento, a sua amostra pode não representar a população que está sendo estudada. A amostragem estratificada e a amostragem por agrupamento podem ser facilmente confundidas,
pois as duas envolvem a formação de estratos, subgrupos. Mas você deve lembrar que a amostragem estratificada é realizada selecionando-se indivíduos aleatórios de todos os estratos. E a amostragem por agrupamento é realizada sorteando-se um ou mais estratos e coletando-se os dados de todos os indivíduos de cada extrato selecionado. O pesquisador pode ajustar ou ponderar os resultados da amostragem estratificada ou por agrupamento para corrigir desproporcionalidades presentes no extrato. Uma amostragem estratificada é mais vantajosa para amostras de tamanho fixo, por apresentar resultados mais consistentes do que a amostragem por agrupamento. A amostragem estratificada é mais indicada por reduzir a variação nos resultados. A amostragem de múltiplos estágios envolve a seleção de uma amostra em múltiplos estágios que podem combinar diferentes métodos de amostragem. A amostragem em múltiplos estágios pode incluir no planejamento amostragens sistemática, aleatória, estratificada e por agrupamento, em diferentes estágios. O estudo estatístico em múltiplos estágios exige um planejamento amostral complexo. No entanto, é mais prático, eficaz e menos oneroso, quando comparado a um planejamento mais simples, como, por exemplo, uma amostra aleatória simples. Aplicação. Você está realizando um estudo para obter dados referentes às alturas das árvores nativas que foram plantadas no ano de 2017, em 5 talhões diferentes separadamente. Em cada talhão foram plantadas 150 mudas de espécies distintas. Os talhões estão descritos no quadro a seguir. O talhão 1 recebeu o plantio no mês de janeiro de 2017, com 5 espécies distintas. O talhão 2 recebeu em fevereiro, com 7 espécies distintas. O talhão 3, em março, com 8 espécies distintas. O talhão 4, em abril, com 9 espécies distintas. E o talhão 5, em maio, com 8 espécies distintas. Nessas condições, identifique a técnica de amostragem que você usaria se selecionassem as amostragens listadas a seguir. 1. Você seleciona um talhão de forma aleatória e coleta os dados referentes às alturas das 150 árvores. Resposta: cada talhão é um extrato. Ao selecionar um talhão e coletar as alturas referentes a todas as árvores que estão no grupo, forma-se uma amostra por agrupamento. 2. Você seleciona aleatoriamente árvores de cada talhão e coleta os dados referentes às alturas de cada árvore selecionada. Resposta: os talhões são extratos. Ao selecionar algumas árvores de cada um dos talhões e coletar suas alturas, forma-se uma amostra estratificada. 3. Você designa um número para cada árvore e sorteia uma amostra representativa da população, de maneira completamente aleatória. Como cada amostra de mesmo tamanho tem a mesma chance de ser selecionada e cada árvore tem chances iguais de ser selecionada, forma-se uma amostra aleatória simples. É isso aí, dessa forma concluo mais esse vídeo. Aprenda, pratique e evolua!